Música, teatro, ciência, toda manifestação humana é um ato político. Revelar as ideias de personalidades baianas naquilo que toca o exercício da cidadania é o objetivo deste programa. Onde é que nasceu a Malu Fontes, jornalista? É difícil dizer isso. Eu tenho dois momentos assim, que eu acho que eu atribuo um pouco ao nascimento, pelo menos do espírito, da vontade de gostar de notícias. Uma, quando eu era pequena, criança mesmo, meu avô, no interior do interior, era quase zona rural, tinha uma venda. A gente chamava no interior de bodega. É engraçado, porque essa palavra não é uma palavra, né? Daqui depois eu fui ver assim, coisas de Cuba, né? Mas era bodega. Meu avô tinha uma vendinha e comprava por atacado, de uns caras que passavam vendendo, revistas velhas, muito velhas, para embalar coisas, para enrolar mercadorias, coisas pequenas. E eram os cruzeiros, revista Cruzeiro velha. Então, acho que o meu primeiro contato com o jornalismo foram as revistas velhas, assim, 2, 3 anos antes, que meu avô comprava para embalar coisas. Eu gostava das matérias, me lembro das coisas de matérias, assim, de Brasília, de governo, das celebridades da época, gente que eu nem conhecia. E eu gostava muito dos textos, mais do que das fotos. Eu gosto muito da linguagem do jornalismo político e da linguagem do jornalismo cultural. As são as duas linguagens que me fascinam. Algumas outras coisas, até fiz outras coisas em umas épocas, assim, né? Circunstancialmente, jornalismo de viagens, esporte, que eu não entendo nada de esporte, era um terror. Polícia, eu gosto de polícia, as pessoas acham assim de segurança. Na época eu já gostava. Eu lembro que eu fiz uma série de matérias no meu primeiro trabalho foi o Jornal da Bahia, sobre as mortes que aconteceram aqui pelo jogo do bicho. Sim. Então eu gosto muito de polícia também, mas nem chega perto. Primeiro política, cultura, que eu acho que é no mesmo nível, mas eu não tenho essa consciência. Eu tenho da lembrança de eu começando a ler jornais de fora e eu só lia política. Em que momento você despertou para a política? Depois que eu casei, eu fui morar no Pará, no interior do Pará. Eu saí do interior da Bahia e fui morar no meio da floresta amazônica, dentro de um projeto de uma multinacional gigantesca, né, que era uma área dentro da Amazônia, na fronteira com o Amapá, no Pará, fronteira com o Amapá, comprada por um milionário americano chamado Daniel Ludwig, que ele comprou uma área que era equivalente ao estado de Sergipe, né, e desmatou, botou uma floresta de uma planta indiana que produzia a melhor celulose do mundo, construiu uma cidade e eu fui morar nesta cidade. E aí ali, quando me vi, eu estava morando dentro de uma cidade planejada, super jovem, casada super jovem, todos os meus amigos eram adolescentes, né? Eu acho que eu sempre fui um pouco fora de lugar, por isso. Eu fui criada sozinha pela minha avó, embora eu tivesse muitos irmãos, eu fui criada pela minha avó, então eu sempre vivi com adultos. Eu acho que eu fui adulta, eu acho que eu nunca tive uma infância no sentido tradicional. Mas não no sentido que eu sinto falta, não. Eu até hoje não tenho jeito com criança. Acho que eu nunca aprendi. Meus filhos se criaram por um milagre, acho. E aí, no Pará, eu fui ver aquela realidade de uma multinacional, de uma cidade planejada, e depois do Rio, do outro lado, que já não pertencia mais aos domínios da multinacional, uma cidade que era um universo sobre palafitas, onde se tinha de prostíbulos que leiloavam meninas. Imagina, eu descobri que se leiloava virgindade, né? Isso no interior do Pará. No interior do Pará, né? No meio da década de 80, mais ou menos. Sim. Meados da década de 80, exatamente. E aí aquilo eu queria entender, assim, politicamente, como que aquele lugar ali tinha tanto finlandês, tanto japonês, tanto americano, pessoas falando outra língua. Como é que aquele homem comprou aquele pedaço de Brasil? Então, acho que política me interessa a partir daí. Eu nunca fui muito extremamente político partidário, de carregar bandeira de um candidato, mas eu sempre quero entender o que tem por trás. Eu acho que sempre tem alguma coisa numa dimensão muito mais além da segunda, da terceira tela, que as pessoas não percebem. Como é que o exercício da profissão de jornalista influenciou a sua postura com o mundo? Eu me inventei. Eu não tive influência, assim, eu não fui educada pela minha família, eu não fui formada pela minha família. E eu não digo isso com orgulho, porque com arrogância, não. Eu me autocriei, eu sou uma invenção minha, eu sou uma fraude inventada por mim mesma, né? Então, assim, a leitura do mundo, eu sou puro livro. O que eu sou, de bom ou de ruim, eu aprendi nos livros, ouvi nos livros. Como é a sua relação com Salvador? Você gosta de morar aqui? Como é a sua relação? É maravilhosa, é maravilhosa. Eu, assim, maravilhosa quando eu digo assim, eu adoro, Salvador é meu lugar no mundo. Como eu acho que eu me inventei, as pessoas, você é de onde? Eu juro pra você que eu tenho vontade, no íntimo, de dizer, eu sou de lugar nenhum. E não tô mentindo, porque aquilo é lugar nenhum pra mim, aquilo não me formou como gente ou coisa assim.
E Salvador, embora, claro, que eu sou uma cidade que tem 1000 problemas, que tem 1001 dores, que tem... Mas, assim, é o lugar onde eu me situo, me localizo geograficamente. É um lugar de pertencimento por escolha. Que passagens da sua vida afetaram na sua maneira de pensar? Uma coisa que eu gostaria de falar, né? Talvez as pessoas me achem um monstro por isso. Eu tive 2 filhos, tenho 2 filhos, amo meus filhos. Mas o dia mais importante da minha vida foi no dia que eu passei no vestibular. Porque eu passei no mesmo dia nas 2... E eu não acreditava nisso. Porque eu me acho um acidente. Eu acho que eu sou um acidente. Então, na época, passar assim, na Universidade Federal da Bahia e em medicina, na Escola Baiana de Medicina, era surreal pra mim. Era quase que uma coisa... Então, eu passei no mesmo dia. Na época, isso saía na rádio. No dia seguinte saiu no jornal, a página inteira, com o nome de todo mundo. Então, quando eu vi que o meu nome na rádio, eu não estou acreditando. Eu lembro que eu dei um pulo de um sofá tão grande que eu pulei na horizontal. Eu acho que eu pulei deitada. Eu estava deitada ouvindo e era por ordem alfabética, por curso e ordem alfabética. Gente, quando saiu meu nome, pela segunda vez no mesmo dia, eu juro pra você que eu me vejo até hoje como se eu levitar. Sabe, menino do Poltergeist? Você viu, bum, eu dei um pulo, você não acredito. Né? E era assim, eu me achava super orgulhosa por isso. Então... nesse sentido, acho que o dia mais importante da minha vida foi aí. Depois eu acho que foi a queda do Muro de Berlim. Foi o primeiro dia que eu assinei uma matéria no jornal. Por que a queda do Muro de Berlim é importante? Porque eu gosto muito de ler e pra mim aquilo ali era um rompimento. Parece que eu estava assistindo assim, uma fratura no mundo. Tinha uma ordem mundial, que eu não tinha muita consciência do que era, mas eu sei que toda época tem sua ordem mundial. Assim como no dia que eu vi Trump vencendo as eleições, para mim houve uma fratura de novo. Eu estava no interior de Santa Catarina, inclusive. No dia que caiu o muro, eu tive consciência absoluta. A gente cruzou uma espécie de umbral. Nem para o bem, nem para o mal, mas é outro mundo. Ali, assim, tem uma marca histórica, um corte. Parece que alguém fatiou um queijo histórico e eu estava ali. Né? Então, eu tenho uma memória muito forte disso. A morte do Tancredo Neves, que eu vi aquela comoção, assim, que, de verdade, né? Posso parecer cruel de novo, não me emocionava, mas, de novo, eu estava assistindo a história. Né? Era a história ali. O primeiro presidente que não era militar, que era uma transição, o cara morre e vem uma oligarquia, assim, aí disso eu já tinha consciência do que era uma oligarquia, aí vem Sarney e assume. Eu não fico triste ou alegre, eu fico excitada com os fatos. Os fatos me excitam muito. Depois é que eu vou pensar se eu fico triste ou alegre. Primeiro me excita assistir a história. Aqui no Cidadão Quem a gente tem alguns quadros e o primeiro é Na Boca do Povo. A gente saiu aqui pela UFBA perguntando para algumas pessoas o que é que elas acham de Malu Fontes. Vamos ver? Inteligente, sabe muito de prática de jornalismo, só que o defeito dela é ser muito distraída e ela acaba se perdendo no que ela fala. E o que é que você acha do trabalho dela como comentarista, do jornalista? Eu gosto bastante dos comentários dela. Uma vez ela se excede ou outra, mas acho que acontece com todo colunista que tem um alcance como o dela. Bom, ela fala que você é muito distraída, te achou muito distraída. Você se acha muito distraída? Não, eu acho que eu sou, assim, não acho. Você faz hiperlinks, né? Não tô discordando dela, não. Ao contrário, cada um, se ela me vê assim, obviamente que ela me vê assim. A gente não tem controle sobre como o outro nos vê. Eu não me acho distraída, não. Ao contrário, eu me acho tão ligada que isso me incomoda e me angustia. Minha aula, eu acho que eu não paro 1 minuto e eu consigo voltar sempre para de onde eu parti. Só que eu não consigo ficar naquele assunto em si. Eu sempre faço assim, jornalismo baseado em evidência. Se eu estou falando em teoria de jornalismo, eu vou pro fato, eu vou pra chuva. Hoje eu vou pro programa de Bocão, eu vou pra TV Bahia, eu vou pra TV Bahia botando na tela um TBT, eu vou pra manchete do Globo, né? Acho, e eu faço o possível para que esses links façam todo sentido do mundo. Eu vejo TV para isso, eu assino jornal para isso. Então, acho que isso para o aluno, talvez, não estou dizendo que eu seja uma eficiente didaticamente. Sim. Exatamente, acho que por um excesso de polissemia que eu trago, não que seja vantajoso, às vezes. Ela disse que acha que, às vezes, você se excede nas suas colunas. Acho que aí, pronto, porque aí a métrica das pessoas que nos veem são elas próprias. Eu nunca vou saber qual é a fronteira dos outros. Então, se você começa a imaginar qual é a fronteira do outro para você não ultrapassar, você não faz escravo em nada. Você fica fazendo tricô em casa e crochê. Eu teria ficado lá no interior da Bahia, parindo, criando cara, tendo varize, né? E achando lindo o Jornal Nacional. Vamos pro próximo. A Malu Fontes é minha colega, professora daqui da Facom. Eu acho que Malu, ela imprime a relação que todo mundo gostaria que a academia tivesse com o mercado, né? Então ela, como comentarista, ela faz essa relação entre academia e mercado muito bem. É uma pessoa extremamente bem informada e atualizada, isso é muito bom. Além disso, está estudando fake news, né? Que é um tema... Estudou no pós-doc e hoje continua trabalhando, coordenando mesas, que é um tema hoje capital, né?
para o Brasil. Então, acho que Malu, ela acaba personalizando essa relação academia e mercado. Como que você lê isso? De novo, eu acho que não. Eu acho que a faculdade cumpre o seu papel. Eu acho que tem professores que têm uma visão só de mercado, tem professores que têm uma visão só teórica. Eu acho que eles fundamentais. E eu não acabei escolhendo esse meio termo aí por opção. Foi natural, Pamela, foi absolutamente natural. Eu, na verdade, sou essencialmente professora. Eu me acho professora. Agora, se eu puder ocupar algum espaço no mercado como colaboradora, como colunista, como comentadora, se alguém me convida para qualquer coisa, batizado de boneca do mercado, e eu posso dizer alguma coisa nesse batizado de boneca, primeiro eu digo, vou. Depois eu vejo sobre o que é. Porque eu acho que se a gente não ocupa os nossos espaços, alguém vai traduzir a academia ou traduzir o jornalismo de um outro jeito. Então, eu acho que sou compulsiva. Eu gosto muito de traduzir a academia para o jornalismo e o jornalismo para a academia, o mercado e vice-versa. Agora, isso não é... Li é uma das poucas falas agradáveis que eu vejo sobre isso. Eu sou muito atacada por isso. Isso é uma crítica que é feita, assim, meio que eu sou um pato. Que eu não sou, sabe, o pato é assim, corre, nada e voa. Faço um pouco de cada coisa, faz nada direito. Então, na maioria das vezes, eu tenho a impressão que as pessoas me acham meio pato. Tá, vamos lá. É uma jornalista que tem opiniões muito contundentes, que ela escreve coisas que ninguém mais escreve. Eu acho também que ela acaba provocando muitas discussões. Eu acho que isso também é uma das funções do jornalista. Eu gosto muito do trabalho dela por isso. Bom, elogio a gente não discute, né? Ele diz que gosta muito das minhas opiniões, me acha contundente. De novo, não é proposital. Eu não acordo de manhã, eu quero causar, eu quero ser contundente. Eu só escrevo aquilo que eu acredito. Né? Eu acredito naquilo, eu quero dizer coisas. Hoje mesmo eu estava vendo a cobertura da enchente no Rio de Janeiro pela Record e em Salvador pela Record, e o olhar da Record para o Rio é um, e o olhar para Salvador por conta de interesse político é outro. Aquilo ali já tem um texto na minha cabeça. Eu adoraria escrever sobre isso. Né? Agora, tipo assim, aonde? Né? Que brigas eu vou criar? Que eu vou criar brigas? Óbvio que eu vou. Eu crio muito mais briga do que lugar confortável para mim, esse lugar de dizer coisas, mas eu tenho vontade de dizer. E eu acho que em mim, dentro de mim, não espero que as pessoas estão querendo ouvir. Parece que eu tenho um pouco isso também. Eu não sei se eu fui uma criança criada sozinha, né? Que eu fui construindo meu imaginário. Meu imaginário era sozinho. Eu penso, acabou. Eu adoro conselho, adoro ouvir pessoas que eu admiro, que eu gosto, que me dão uma métrica, assim, um pouco do equilíbrio. Mas eu quero dizer isso porque eu quero dizer. Eu não acho que as pessoas têm a obrigação de escutar e nem muito menos de concordar. Eu quero dizer porque eu tenho vontade de dizer como se assim, eu quero brincar sozinha e vou brincar sozinha. Se alguém vier brincar para entrar na minha roda, entre, que a minha roda sempre cabe todo mundo. E se é xingar também, eu não sou passiva. Esse chutar isso que eu ia te perguntar, como é que você lida? Porque você fala muito das críticas, das brigas. Você, Malu, cidadã, como é que você lida com isso, com essas brigas e com essas críticas? Já foi muito pior, já foi muito mais ácido. Hoje, assim, eu não sei se é porque eu estou envelhecendo, claro, amadurecendo, o tempo está passando e passa para todo mundo. Eu já dou mais de ombros hoje. E eu não sei também se porque o meu alcance, principalmente com rede social, cresceu. Então eu não dou conta desse embate. Se 10 pessoas me xingam, no máximo é quase que um sorteio mental. Quando me pega ali que tá no agudo, eu escolho um ali, tipo assim, pronto, é com você, é em você que eu vou arrebentar a boca do balão. E não digo que arrebento. E às vezes acontece de eu chutar um, mas é um ao caso, porque eu não tenho tempo, nem tenho disposição, e nem cabeça, e nem vontade de responder todo mundo. Então eu acho que já foi muito pior. Hoje, né? Tem coisas hoje que eu ouço, inclusive, de amigos, e tipo assim, eu ouço e dou de ombro. Não tá afim de dizer isso, ok, mas assim, finge que é lindo, finge que entendo, finge que é bonito, finge que a pessoa tem razão. Eu aprendi a ser um pouco cínica também com isso, sabe? Você acompanha a rotina da Câmara Municipal, sabe, tem ideia dos projetos que estão em tramitação hoje na Câmara Municipal? Olha, sendo muito franca, de todas as realidades, se eu seja pegar muito assim, franca. internacional, brasileira, Bahia. jornalismo, Bahia, a Câmara eu menos chego. Eu não sei se eu entendo a cidade de um outro jeito, mas é porque é um micro-universo, assim como também, eu não tenho muita noção dos projetos que estão sendo discutidos hoje na Assembleia Legislativa. Então, o cotidiano da Assembleia Legislativa e da Câmara, eu vejo, o máximo que eu vejo, assim, é do jornalismo local, é do efeito sobre a cidade, é quando tem um projeto polêmico, é dos embates da prefeitura, mas o que está circulando lá, se foi aprovado, se não foi, assim, a equalização das forças políticas lá contra o prefeito, a favor do prefeito, a educação municipal, não. Eu tenho uma visão um pouco opaca da rotina, tanto da Câmara como da Assembleia Legislativa. Nesse sentido, eu acho que eu tenho muito mais noção. Eu não sei se por conta do curso que eu acabo formando, né? Eu tento formar os meninos um pouco mais generalistas para poder olhar o pequeno, você tem que olhar o geral. Então, eu acho que eu sou muito mais ligada na rotina do Congresso Nacional do que da Câmara e da Assembleia Legislativa. Qual que você acha que é o risco hoje que o brasileiro corre ao não ter a noção do que se passa no Legislativo?
O risco é de ter sua vida pessoal, completamente modificada por caminhos que você não sabe por onde percorrer e às vezes que vão lhe causar ou dor, ou opressão, ou uma condição de vida pior, ou uma condição de saúde, educação pior. E você, às vezes, ajudou, contribuiu para isso, porque às vezes a pessoa em quem você votou cria um projeto ou vota a favor de um projeto que acaba com os seus direitos, que muda. Por exemplo, a gente agora tem um projeto nacional e quando a gente nomeia um projeto anticrime, como é que você lê uma palavra dessa semioticamente e pode ser contra? Mas às vezes você vota favoravelmente a um projeto porque você ouviu só o nome anticrime, não. Então é contra o crime. Óbvio que eu não posso ser a favor do crime. Eu vou votar a favor desse projeto porque ele é contra o crime. Mas esse projeto autoriza a polícia a me matar. Às vezes você pode votar projetos, né, que vão fazer com que o executivo, porque está autorizado a isso, que o município, porque está autorizado a isso, ferre com a sua vida e você contribuiu diretamente, porque a pessoa em quem você votou voluntariamente, ela criou esse projeto, ou ela votou favoravelmente esse projeto, e esse projeto a médio e longo prazo vai esbarrar na minha vida de algum jeito. Exato. Previdência, saúde, educação, segurança. Você tem estudado fake news, esse fenômeno relativamente recente aqui no Brasil e que tem relação direta também com as últimas eleições presidenciais aqui. Como é que o brasileiro lida com fake news e como é que você está estudando isso? Ora, acho que lida muito mal e lida muito mal por duas vertentes. Primeiro, por uma formação escolar crítica, um olhar crítico extremamente precarizado mesmo pela educação que não tem. A gente se educou, a gente chegou, às vezes chega à universidade e não sabe ler o mundo, né? Não estou falando só das pessoas analfabetas que não têm consciência. E às vezes por uma zona de conforto. Tem muita gente muito bem formada, com acesso à tecnologia, à informação, que sabe que determinadas coisas que recebe não são verdadeiras, mas que aquilo atende a um desejo ideológico, a gente chama, né, de pensamento desejoso, câmaras de eco, né, viés da confirmação. Então, eu não gosto de Dona Joana. Tem uma notícia contra Dona Joana, eu sei que no fundo aquilo é mentira, mas eu vou passar porque me agrada, me dá prazer um pouco que Dona Joana seja execrada. Então, acho que lida muito mal. E uma coisa que a gente tem é uma espécie de uma falta de letramento para consumir as notícias. E fake news tem solução? A fake news, ela atende majoritariamente dois extremos. Ou as pessoas extremamente mal formadas educacionalmente, que são vítimas porque desconhecem os mecanismos de produção de uma informação noticiosa fraudada, e por outro lado, por uma elite que quer que aquela informação fraudada circule, porque se aquilo circular, vai atrapalhar meus opositores, as pessoas vão ser mais críticas, vão ficar a favor de determinada coisa que está ali narrada de uma maneira equivocada de propósito. Então, nesse sentido, como é que a gente convence uma pessoa da alta sociedade que ela não deve passar aquilo? Como é que eu formo, de repente, uma pessoa que não tem letramento nenhum a dizer, não, isso é mentira, o pastor não está falando a verdade quando diz isso para você, não, sua tia está mentindo quando manda isso numa lista de WhatsApp. É muito difícil, não temos solução a curto prazo, não temos. Vamos para mais um quadro? Nesse a gente vai buscar um pouco das suas lembranças, se chama Onde Você Estava? Acho que eu lembre. Vamos lá. Vamos começar pelas diretas já, 1984. Onde você estava? Eu estava no Pará, eu já tinha uma filha, eu não estava ainda na universidade, eu morava naquele universo que eu estava falando para você, do meio, né? Então, assim, eu via aquilo pelos jornais, pela televisão, e pela televisão muito pouco ainda, porque a televisão aos poucos foi... Naquele tempo não tinha internet, no interior do Pará não chegava a Folha de São Paulo, não chegava o Globo. Então, assim, eu tenho uma ideia, mas é uma ideia muito mal construída pelos, então, meios de comunicação que eu consumia. Impeachment de Collor, 1992, você lembra? Eu estava começando no jornalismo, eu estava no Jornal da Bahia, então, assim, eu tenho uma ideia muito clara, e já tenho nítida, o retrato, tipo assim, Notícias do Planalto. Eu vivi Notícias do Planalto, só que nas ruas de Salvador, não estava em Brasília, não estava em São Paulo, o movimento aqui era um pouco menor, mas eu tenho noção absoluta dos comícios de Collor, dos comícios de Lula. Você escreveu sobre o impeachment de Collor? Não escreveu ainda nessa época, tadinha de mim, né? Eu era uma jornalistinha, assim, escrevia matérias sobre, repercutindo na Assembleia Legislativa, repercutindo no governo do Estado, mas a minha opinião, você acha que alguém estava interessado na minha opinião em 94? Mas nem um pouco, nem eu mesma estava.
Tem um episódio que ficou muito marcado, principalmente para quem trabalha com jornalismo, que foi com o então ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães, e ele tirou o sinal da Globo, da TV Aratu e colocou na TV Bahia, resultado de uma confusão que teve com um jornalista. Você lembra? Eu lembro muito bem, agora eu lembro de uma maneira muito definida, uma Sim. coisa e uma coisa. Foi uma coisa, assim, fenomenológica pra gente que estudava aqui, porque Fraguinha, a gente chamava ele de Fraguinha, Antônio Que era o Fraga, jornalista. foi o repórter, Sim. que ele era estudante com a gente, ele não era formado ainda, ele trabalhava, né, como jornalista, ele foi cedo Sim. pra TV Itapuã, ele era repórter, ele foi entrevistar Antônio Carlos Magalhães durante a votação no Baiano de Tênis, lembro como agora. E aí Antônio Carlos Magalhães ficou E ele foi vaiado, né, nessa votação, e ele se irritou. Deu uma canelada em Fraga, entrou no ouvido dele, falou do patrão, que era Pedro Irujo. Eu lembro muito bem disso, porque Fraga era assim, era colega de sala da gente, é como se estivesse acontecendo hoje com os meus alunos, e entre eles fosse um colega deles. Então, na minha cabeça e na cabeça da gente, na época, a gente não tinha noção muito dos bastidores, de como aconteciam as coisas nos bastidores. Então, pra mim, na época, a imagem que eu tenho da época, não a de hoje, Sim. mas a imagem que eu tenho da época são os 2 episódios muito separados. Era tipo assim, um escândalo, era Antônio Carlos Magalhães chutando a canela de um colega da gente, né, e no ouvido ameaçando ele e o patrão. Sim. E a outra história muito definida era a tomada da concessão da TV Aratu, né? E essa coisa da programação do dia. Eu lembro a primeira vez que eu fui na sede de onde hoje é TV Bahia, né, que na época era Manchete, e aí estava começando a Rádio Globo, e a gente foi fazer uma visita assim, tipo assim, olha, tá chegando uma emissora nova, a gente sabia que ia acontecer tudo isso, né? Então, esses 2 episódios, pra gente que era jornalista, que era estudante de jornalismo na época, eles chegaram de maneiras muito estanques. Uma coisa era o episódio do Baiano de Tênis. A outra não coisa tinha essa conexão, não tinha né? conexão. A minha memória da época, depois a gente vai Sim. vendo que era um contexto. A história Era um vai passando, contexto você olha só, pra né? trás, aí você viu o fio condutor, Antônio Carlos Ministro, poderoso, que autorizava ou não autorizava as concessões, aqueles milhares e milhares de nessa concessões. época ele deu várias Muita concessões gente, para o poder políticos, político enfim. era muito grande do Ministério. Né? Mas pra gente o fato chegou naquele momento, mesmo para o próprio Fraga que estava aqui, para pessoas que estudavam, que também estavam trabalhando na Aratu, que trabalhavam na TV Itapuã, eram coisas muito estanques, a gente não fazia essa conexão na época. Para você, como é que se relaciona política e comunicação no Brasil? Acho que esse modelo que a gente tem, acho muito difícil que ele fracasse, acho muito difícil que ele mude. É porque os próprios parlamentares que a gente elege, eles não querem mudar nada disso, porque amanhã eles não vão dar entrevista para a Globo. Se eles mexerem nas concessões, eles não vão dar entrevista para a Record, eles não vão dar entrevista para o SBT. Então, eles próprios constroem esse modelo. Eles precisam, né, da imprensa. Eles precisam aparecer lá no Bom Dia Brasil com a cara mais linda do mundo, por mais de extrema esquerda que você seja. Sabe? Então, acho que é uma espécie de pacto, um discurso muito bonitinho, vamos mudar o projeto, as políticas públicas de comunicação. Gente, piora ou melhora, mas na média, o cidadão que está ferrado, mal educado, mal informado, e o jornalista sozinho dentro desses meios, ele pode muito, claro que ele pode muito, né? Mas tem um teto também, você bate no teto e diz, volte, e volta-se, porque... A gente está lançando uma campanha aqui na TV Câmara que é para politizar as pessoas, estamos com essa missão. E eu quero saber de você, o que é ser uma pessoa politizada? Politizar é informar sobre política onde e como. Sim. Então, nós próprios, quando a gente diz eu quero politizar as pessoas, eu quero politizar meus alunos. Mas eu não sei se o que eu chamo de politizar é o que a família dele tem como expectativa de mundo, do que ele tem como expectativa de mundo. Eu tenho muito cuidado nisso. E não estou dizendo isso agora porque eu estou com medo do governo Bolsonaro, que não se pode mais falar em política na escola. Não é isso não. É assim, porque as pessoas elas já chegam, seja lá você... Eles trazem suas bagagens, né? Suas bagagens Suas de vida, de história das pessoas, da igreja, do pastor. Até a gente que quer politizar, operar nas engrenagens da linha de pensamento sobre quem a gente está querendo politizar, para que ele enxergue o mundo, o cidadão, o processo de cidadania de um jeito. Gente, essa pessoa tem uma ideia de política que talvez seja completamente diferente da nossa. Então, talvez a gente tenha até, inclusive, que dizer o que é politizar. Então, assim, um interesse maravilhoso, é maravilhoso. Agora, a operacionalização desse processo de politização do outro, sabe, de um modo geral, a gente vai esbarrar em tanto muro, inclusive no nosso próprio, porque eu não... Sim. Sabe, quando eu falo disso, eu falo de um lugar de onde eu venho, que eu construí, que eu inventei, que eu simpatizo, o que eu gosto. Como é uma Lu Fonte cidadã? Como é a sua relação com o seu bairro, com a sua rua, o lugar onde você trabalha? Considera uma cidadã exemplar? Eu tento ser uma cidadã muito perto do que eu considero que, se todo mundo fizer assim, a sociedade vai funcionar melhor. A gente vai ter um mundo menos ruim.
mas eu acho que acabo me achando que sou muito mais omissa como cidadã Sim. do que eu pareça, talvez, aos olhos dos outros. E também porque Você- eu dou conta de tanta coisa que eu não dou conta, assim, de manifestar, por exemplo, ir para as reuniões de moradores, entender o que os moradores do Rio Vermelho querem, sabe? Você já Quando foi pra acontece alguma? Não fui, nunca fui pra reunião. Reunião de E nem tenho- condomínio, você Quando vai? Vou, reunião de condomínio vou, mas assim, às vezes não tenho tempo, porque às vezes marca num dia e Sim, naquele momento claro. eu tenho que fazer outra coisa. Mas se eu puder, eu vou. Não sou aquele tipo que não vai nunca e acha coisa ruim. Você acha que o soteropolitano é um cidadão exemplar? Não de jeito nenhum, mas quem disse que ele pôde escolher entre ser exemplar e não ser exemplar? A gente é produto de erros sucessivos históricos, a gente é produto de abandono, a gente é produto de uma cidade que não foi planejada, de desemprego, de falta de educação, de saúde. Então, assim, o cidadão, eu acho que ele é o que ele pode ser. Bom, a gente está chegando ao final. Nosso último quadro é Prefeito por um Dia. Nesse caso, Prefeita por um Dia. Se você fosse prefeita de Salvador por um dia, o que é que você faria de imediato? Era dar um banho na cidade, tipo assim, tira todo o lixo, o lixo, sabe? A casa, o excesso, o ruído, a limpeza. Assim, eu tenho essa fantasia, essa metáfora do banho. Por De uma cidade limpa. É, a primeira vez que eu fui a Lisboa, na vida, né, quando eu olhei pra Lisboa, eu disse, gente, é Salvador que tomou banho. Porque me parecia isso, sabe? Parecia assim, uma velhinha, que a gente era uma velhinha abandonada, precoce, que não tem parente, não tem filho, que a gente tá prostrada numa cadeira de rodas. E parece que ninguém foi capaz, assim, de tirar o cabelo do olho, de limpar, de escovar o dente, de cortar a unha. Aí eu vi Lisboa a primeira vez, eu digo, é Salvador que a mãe, a filha, alguém Cuidou. foi lá e cuidou e deu um banho. Malu, eu pedi para você trazer alguns objetos que fossem importantes para você, né? Que representassem alguma coisa para você. Primeiro, essa caneta que não sai da sua mão, né? O que é que você trouxe pra gente? Gente, primeiro, eu acho que eu não consigo ter mãos vazias. Assim, andar com mão vazia, assim, sabe? Pra mim, me lembra muito aquelas meninas de congresso que ficam atrás, boa tarde. Boa Sim. tarde. Gente, morreria se tivesse um emprego desse. Eu preciso mexer com alguma coisa, eu tenho que ter uma coisa na mão. Você trouxe aqui- caderno, né? Eu tenho vários cadernos, eu adoro escrever, mesmo com tecnologia, mesmo com iPad, com iPhone, com computador, com o que for. Eu tenho cadernos e cadernos, eu adoro escrever, eu tenho um prazer. Você já arriscou escrever poesia? Deus me livre, Jamais, não, pois né? isso, tem uma coisa que eu tenho um talento absurdamente negativo, de 0 a 100, eu tenho menos 1000, é para escrever um verso. iPad é mais importante que água e banho para mim, o mundo me chega todo dia hoje através disso aqui, juro para você que é oxigênio, assim, sabe? Assim, o mundo me desce por aqui, todo dia eu viajo pro mundo num iPad, numa página de jornal que eu baixo. E esses 3 livros aqui, de Walter Hugo Mãe, O Filho de Mil Homens. Olha, Walter Hugo Mãe hoje, para mim, é o melhor autor hoje em língua portuguesa escrevendo. Eu gosto de muita gente, adoro Mia Couto. Agora, tipo assim, vai para uma ilha deserta, tem que escolher um, é Walter Hugo Mãe. Esse daqui de Andrew Solomon, Lugares Distantes, Como Viajar Pode Mudar o Mundo. Eu adoro esse autor, gosto muito dele, Andrew Solomon. O primeiro livro que eu li dele foi Longe da Árvore. E esse livro aqui é um livro que ele viaja para vários países do mundo de cultura completamente diferentes da cultura dele e narra, assim, o que é que eu vi lá. E esse daqui é o livro do ano e do século, pelo The Guardian. Esse livro Liberdade. aqui é Liberdade, de Jonathan Franzen, mas de novo, embora eu goste muito desse livro, eu gosto mais ainda de outro livro chamado As Correções. Então, para mim, é o melhor autor hoje, assim, internacional. Walter Hugo, eu tô falando de língua portuguesa. Sim. Mas, assim, sabe, o autor internacional hoje, para mim, o melhor que existe para mim hoje é Jonathan Franzen. E esse livro, As Correções, é maravilhoso. E Liberdade, As Correções, a obra dele é um pouco assim... Quem somos nós hoje, que vivemos essa ruptura do século, com essa mudança de mundo, com esse discurso identitário, de liberdade, de meio ambiente, de ecologia, e os fracassos que a gente teve, e a impossibilidade de nos corrigir. O que a gente acha que era a liberdade que a gente ia conquistar pós-muro de Berlim? Sim. E onde demos no que demos? Então, é ficção, é romance, mas é um romance geográfico, sociológico, e embora trate da América, do americano médio, né? Americano médio mesmo, aquele... ou muito rico, ou da costa leste, ou aquele do sul conservador, mas eu acho que é a média de uma nova ordem global na cabeça de quem viveu essa mudança. O que a gente esperava? A gente cresceu dizendo, nós somos o país do futuro, vamos viver a liberdade, primavera de Praga, queda do muro, e a gente foi dar num buraco muito mais esquisito que tudo isso nos prometia. Então acho que a obra dele é sobre isso e é deslumbrante. Queria te agradecer por você ter aceito o nosso convite aqui no Cidadão Quem. Nossa ideia é entender um pouco mais desse pensamento político e cidadão de cada entrevistado. E eu acho que deu para entender um pouco mais isso hoje de você. Muito obrigada. Obrigada a vocês, obrigada pelo convite. E, assim, desculpa se falo demais, mas eu sou essa.
Né? Se as pessoas perguntam, você é aquela Malu? Eu digo, não, eu sou essa mesmo. Às vezes falam, porque não me ouvem, né? E perguntam, você é aquela da rádio? Não, sou essa. Não, sou essa. Muito bom, obrigada.